do deserto. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. E a mentalidade das pessoas estão tão cauterizadas que elas vão para esse ambiente de poder, recebem esse poder, recebem toda a glória, toda a virtude de que Deus derrama sobre eles, e aí vem os ataques. E o que elas fazem? Se perdem. Se perdem porque elas não sabem lidar com aquilo que recebeu. Então, esse lugar onde você recebe uma porção, você também recebe a habilidade para você avançar, ir adiante, romper. Eu costumo dizer que Jesus, ele não venceu Satanás na cruz. Na cruz ele venceu a morte. Satanás ele venceu no deserto. E aí então o diabo fugiu dele. Glória a Deus. Achou fora. Peraí. Quando Jó vence Satanás? No capítulo 2. Quando a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele: não, nu eu vim, nu eu torno. Satanás saiu quebrando. Porque tudo aquilo que ele tinha feito, Jó não dá glória para ele. Dá glória para Deus. Então, ele sabia quem estava fazendo na vida dele. Quem fez na minha vida? Foi Deus. Quem me deu? Foi Deus. Quem tirou? Foi Deus. Ah, mas e o diabo? Meu irmão, deixa eu te dizer, nós não estamos na igreja do queima ele. Então não tem a ver com o que o diabo está fazendo, tem a ver com o que nós estamos fazendo daquilo que nós recebemos, da porção que nós recebemos. Porque se você recebe essa porção, você tem autoridade para avançar. Então aí você vai compreender. Porque a palavra de Tiago é: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que as pessoas, elas só pegam essa parte, elas esquecem da parte de sujeitai-vos. Se submeta no poder de Deus. Se submeta naquilo que Ele está fazendo. Deixa Ele te revestir, deixa Ele te encher de poder. E quando Ele te encher de poder, o diabo vai fugir de você. Porque quando o diabo vier, ele vai vir como? Crente, meu irmão. O diabo vem crente. Assim está escrito. Mas Jesus disse: mas assim está escrito. Não está dizendo que é assim. Não, e você vai dizer: assim diz o Senhor. Então ele poderia transformar a pedra em pão e comer sobre a pressão do momento. E é o que as pessoas estão fazendo quando elas são pressionadas nesses lugares. Elas rendem a essas coisas e fazem bezerro de ouro. Elas começam a criar coisas. E aí elas se paralisam novamente. O povo, quando se sentiu pressionado, o que eles fizeram? O que Arão fez? Nós já fazem 40 dias que Moisés subiu e ele não desce. E agora o que vai ser de nós? Nós precisamos fazer alguma coisa. E o que eles fazem? Um bezerro. E é tão interessante que eles tiram o que dos seus enfeites. Eles tiram aquilo que era o símbolo da sua escravidão e vai fazer outra coisa para continuar escravo. São pessoas que saem de um lugar e entram no outro. Mas elas não conseguem sair do ciclo da escravidão. E é daí que você precisa romper, meu irmão. Caminhar em liberdade é um risco. Diga isso comigo. Caminhar em liberdade é um risco. Mas quando você compreende isso, meu irmão, você não vai se submeter a mais regras e mais nada. Você compreende o que você precisa fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar no culto. Para quê? Para me edificar.
Você vai para o shopping para quê? Para se divertir, se alegrar. Eu estou no shopping me edificando. Não mude as coisas. Não tenta também entrar numa coisa nova com uma roupagem velha. Agora eles entram num deserto, provam do poder de Deus, e quando eles provam desse poder, aí eles chegam ali no lugar de liberdade, onde agora eles podem adorar o Senhor, porque eles foram tirados com esse propósito para adorar a Deus. Agora eles chegam ali e constroem um bezerro para adorar. Só que nós precisamos nos mover. E dentro desse mover, é tão interessante que o Senhor, Ele sempre está se movendo. E foi tão interessante que nós estamos partindo do princípio do start, que foi a respeito da nuvem, certo? Antes era a nuvem que o povo deveria seguir. Depois já não existia mais a nuvem, era o quê? O tabernáculo. E aí então, todas as vezes que eles viam que o tabernáculo também era desmanchado e eles precisavam seguir. Então, onde que a nuvem parava, montava o tabernáculo, eles estavam. E aí agora acabou a nuvem. Porque eles agora constroem o templo, algo físico em que está parado. Não se move mais. Mas uma coisa acontece. A nuvem que estava do lado de dentro, ela passa, que estava do lado de fora, e a coluna de fogo, ela passa para onde? Para o lado de dentro. Mas ela continua se movendo do lado de dentro. Lembra do dia do Pentecoste? E viram línguas como de fogo. Estava onde? Primeiro estava do lado de fora. Quando eles viram, de repente, quando eles olharam, as pessoas que estavam ali dentro, a língua passou, o fogo passou para dentro. E aí eles começaram a falar em outras línguas. O povo olhava e dizia: esse povo está bêbado nessa hora do dia. 3 e pouquinho, eles estão chapando. Que loucura é essa? Porque o fogo que era externo agora é interno. E aí começa algo. Aí é o desafio. Porque já não tem mais uma aparência. E a palavra diz que Deus está tabernaculando. Aqui, ali. E Ele vai achando um lugar onde o seu fogo pode repousar. Aleluia. E Ele vai achando isso. E onde esse fogo está, ele vai acendendo, e ali a pessoa começa a queimar. Então, uma coisa que eu compreendo dentro disso: Deus não para. Deus não para. 400 anos, aquele período interbíblico da palavra de profecia que foi liberado pelo último profeta. Que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Ele não fira a terra com maldição. Aí alguém disse: agora acabou, Deus parou, é 400 anos. Foi 400 ali o povo escravo. Onde estava o seu Deus? Aí a mesma coisa eu creio que nesse período. Onde está o seu Deus? 400 anos. Mas tinha uma palavra liberada. Lembra que o Espírito de Deus movia sobre a face da água? Esses 400 anos a palavra de Deus foi se movendo. Foi se movendo. Até o que? Até achar o ventre de Isabel. Achou. E a palavra continua se movendo. E aí acha Maria. Lembra que agora o fogo está do lado de dentro?
Quando Maria vai visitar Isabel, o que acontece? João Batista é batizado pelo fogo do lado de dentro. Você precisa compreender isso, meu irmão. Você precisa ir para este lugar de entendimento. Ele é batizado do lado de dentro. E quando você é batizado do lado de dentro, não importa onde você está, é você que é o caniço agitado pelo vento. Você consegue. Você não está procurando. Você não está procurando um público. Você não está procurando uma plataforma. Porque Isabel declara, antes mesmo de Maria falar: olha, o que tu carrega é de Deus, porque quando tu falaste, a criança que está dentro de mim saltou. Saltou. João Batista já estava dando sinal de quem ele seria. Ok, eles usurparam o meu lugar. Eles usurparam a minha cadeira. No problem. No problem. Fique com a cadeira. Os irmãos de José, o que faz? Rouba dele a túnica. Não tem problema, fica com a túnica. Absalão, quando ele se levanta, quando Davi, querendo o trono, Davi se levanta, fica com o palácio. Alguém diz: Davi, mas você demorou tanto tempo. Porque o fogo que estava nele já não era mais externo, era interno. Glória a Deus. Então ele segue. Ele não para, ele vai mover. Ele vai mover. Ele vai mover. Ele está se movendo. Ele continua se movendo. E aí quem sabe disso, quem tem esse fogo dentro de si, não para, porque ele sabe quem que acendeu o fogo. E aí ele segue. Aleluia. Veio João Batista arrumando a sua capanguinha, colocando nas costas e dizendo para sua mãe: vou começar o ministério. Aonde? Mãe, não tem uma responsabilidade? Olha aí, meu pai já faleceu. Eu devo assumir o lugar dele agora, de sacerdócio. Mas meu filho tem 2 lá. Não, mãe. Porque a direção que ele me deu não é essa aí. É no deserto. Meu filho. É loucura isso. Ninguém começa nada do nada. Mas aqueles que receberam o fogo de Deus, esses sim, não importa onde eles vão começar e com quem eles vão começar, eles sabem quem iniciou eles. É isso que vocês precisam entender aqui nessa tarde. Você sabe quem te iniciou. Quem começou a coisa não foi eu, mãe, foi ele.
Eu só preciso responder isso. E a palavra diz que toda a cidade ia ver ele. Lembra que quando a sarça ardia, o que Moisés faz? Moisés vira para ver. Meu irmão, aquilo que Deus começou em você, alguém vai virar para ver. E algumas pessoas que chegavam naquele lugar, elas eram encorajadas a quê? Quando eu ouvia João Batista, elas... Não dá para voltar, João. E aí, João, ok. Então vamos lá. Arrependa-se. Para arrepender tem que fazer o que, João Batista? Desce a água. Ah, mas e o fogo, João? Existe em você que não foi eu que acendi, não foi ele que acendeu. Deixa ele apagar e começar de novo. Aleluia. Deixa ele apagar. Ele está apagado. Oh, ele está tão apagado. Ele está tão apagado. Ele está tão apagado. Talvez ninguém vai conseguir ver. Mas Jesus vem. E quem carrega fogo conhece quem tem fogo. É uma identificação muito legal. Assim. É uma identificação. Aí ele vem conferir, ele está se movendo. Aí as pessoas estão ali. Aí ele diz assim: deixa eu dizer para vocês, olha, tá vindo uma aí. Após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias, carregar as sandálias dele. Eu estou te batizando com água, mas ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E isso acontece. Isso acontece. O fogo agora é interno. E quando esse fogo é interno, meu irmão, você vai compreender. Em Mateus fala que Jesus está ali com os discípulos na multiplicação dos pães. Jesus põe ordem nas coisas, ele alinha. Alguém está desesperado, aonde nós vamos encontrar comida, Jesus? Não, aí alguém diz, meu pai comeu maná no deserto. Não, ele está dizendo, acabou o maná, agora é o pão vivo que desceu do céu. É o pão da presença que você vai comer. E aí Jesus põe ordem. Nossa, precisa de ordem.
Essa história de ordem e frutos. Ordem e frutos vai acontecer com Oswaldo Júnior daqui uns dias. Ordem e frutos. E aí vai dizer, olha, põe ordem. Ele começa a organizar algumas coisas. E ali há a multiplicação dos pães. Mas algo que me chama a atenção no texto. Então lembre que as porções que vocês vão receber, ela vai levar você para o lugar do desafio. Todo milagre, tudo aquilo que o povo viu, levou eles aonde? Até o deserto. Levou até o Mar Vermelho, do Mar Vermelho até o deserto. Mas isso não é para você se perder nesse lugar, é para você seguir. Porque se você compreende o que você recebeu, você não para, você avança. Aleluia! Abram aí comigo Mateus, aleluia, 14. Então veja bem o que vai ocorrer aqui logo após a multiplicação dos pães, logo após a porção do poder. João Batista, logo quando ele batiza Jesus e ele segue ali, alguém vem fazer uma intriga falando, olha, aquele que você batizou, João Batista, está lá do outro lado e ele batiza mais gente do que você. E João Batista, não se preocupa, eu sei o que ele carrega e ele também sabe o que eu carrego. E aí João Batista diz assim, convenha mesmo que ele cresça ou diminua. Sabe, quem entende de fato o que o outro carrega, não vê o outro como alguém que está competindo, mas alguém que foi chamado para contribuir para o reino. Se você estiver avançando mais do que eu, meu irmão, eu não vejo em você uma ameaça, eu vejo em você uma oportunidade. Para quê? Para mim crescer. Convenha que eu diminua e ele cresça. É nesse lugar, meu irmão, que nós vamos avançando. Você consegue compreender isso? Sim ou não? Então Mateus 14, 24. Vamos ler o 22 aí, ok? Veja então, logo após a manifestação de um grande culto de avivamento, de poder, eles receberam ali, qual foi o poder? A multiplicação dos pães. É algo poderoso que eles receberam. Agora eles precisam fazer o quê? Avançar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Então ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao descer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fudigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles à alta madrugada. E Jesus se dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor,
disse Pedro. Se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, 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 mova-se, moving, 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 moving. Respondeu ele, e então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmão, eu sou apaixonado com isso. É tão interessante. Veja que as circunstâncias, os ventos contrários, a tempestade, essas coisas, o deserto, essas coisas sempre virão. Só que você precisa fazer um exercício nesse lugar. É saber que você não está sozinho. É saber que existem momentos que você vai demonstrar fraqueza, mas a palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E então você permanece. O que me chama a atenção no texto, primeiro, uma noite, uma tarde de milagre poderosa, então já estava anoitecendo e Jesus insiste para eles entrar no barco. O que eu compreendo com isso? Eles não queriam entrar no barco. Porque eles eram pescadores. E eles olham para o tempo. Não vai dar certo, Jesus. Jesus entrar no barco. Imagine, meu irmão, aquela nuvem negra de todo tamanho gritando, vem. Eles olham para o mar, as águas estão agitadas. Jesus entra no barco. Aí Pedro que era o primeiro a entrar, né? Que era o entrão. E Pedro, aí João, ele dava falando para você entrar no barco, João. Aí vira, não tinha nem o Zé na hora, né? O Zé, é você, Zé. A palavra diz que Jesus insistiu para eles: entra no barco, passa para o outro lado, mova-se, saia desse lugar aqui, porque aqui já manifestou o que seria devido, agora você precisa ir adiante. Vão avançar. E aí quando eles vão, meu irmão, Jesus vai orar, vai para o lugar da intimidade, vai falar com o papai, e o papai diz: olha, o povo está em aperto. Quem? Eles, o discípulo. Porque Jesus, o Senhor colocou eles numa fria. Sabe o que é entrar numa fria? Eles entraram numa fria. E aí eles seguem ali. E é tão interessante, meu irmão, que a primeira coisa que nós, quando saímos do lugar do acomodismo, é que nós agora passamos a ter uma visão. Talvez você ainda não consegue ver as coisas com tanta clareza, porque a primeira percepção da visão que eles têm é do que? Um fantasma. Ai, é um fantasma. Lembra daquele homem que foi curado por Jesus? Pergunta para ele: o que você está vendo? E ele: árvores. Ele estava acostumado a ver coisas. As pessoas ele via como árvore, era coisa. Ele não tinha uma visão clara, mas ele volta em Jesus. Jesus vai lá e fala com ele: e agora? Lava os olhos. E quando ele lava os olhos, Jesus pergunta a ele: e agora? O que você está vendo? Ele: agora eu vejo quem me curou. Sabe,
nesse lugar que nós estamos caminhando, talvez você vai caminhar para ele e seja um lugar inseguro. Mas se de fato o Senhor te deu uma palavra, se mova. Porque o que me chama a atenção, quando Pedro está se movendo, ele não está se movendo sobre as águas, ele está se movendo sobre a palavra. Oreba cheia sou. Então, se eu falar para você, fique no seu quarto tranquilo, adore o Senhor ali, fique lá. Mas pastor, alguém vai dizer assim, não é bem assim. Lembra quando Deus fala no Salmo 107, nós compartilhamos aqui, Salmo 107, verso 25, Deus falou e provocou um vendaval. Então isso vai provocar um vendaval. Quando Pedro ele tem clareza de quem é. E aí o que me chama a atenção é que ele não desce do barco em direção a um lugar, ele desce do barco em direção a uma pessoa. Sabe, nós não estamos nos movendo em direção ao pastor Johnny, em direção ao missionário Oswaldo Júnior. Não, nós estamos nos movendo em direção àquilo que o Senhor está fazendo. E então nós caminhamos sobre essas palavras. Então quando o exemplo disso é quando eu decidi, mas eu já tinha uma palavra que eu poderia fechar a igreja, então eu estava indo para um lugar incerto. Por que era um lugar incerto? Porque tudo que alguém me perguntava, e agora? Eu disse, eu preciso ficar quieto durante 3 meses. Então durante 3 meses, tudo que eu fiz foi obedecer. Era a palavra que eu tinha, fique quieto 3 meses. Mas ao fim dos 3 meses eu tive clareza de fato daquilo que o Senhor queria. Então a agenda mudou. Acho que nesses últimos 2 meses eu toquei mais pessoas do que nos últimos 10 anos. Por quê? Porque eu toquei pessoas com propósito. E então esse é o ponto. Então você começa a se mover, não se mover só porque uma multidão está se movendo. Pedro não desce do barco porque alguém estava descendo. Ele desce do barco sozinho, ele não espera ninguém. Deixa eu te dizer, não fica esperando alguém. Eu até brinquei aqui no meu escrito que Pedro fez tipo o Senhor, confirma aí para mim se é tu mesmo. Faz um peixe saltar aí para mim ver se isso é água mesmo. Faz uma baleia dançar aí, Senhor, e aí eu sei que é o Senhor. Não, ele disse ao Senhor, sim, sou eu. Então fala para mim ter contigo. O que ele disse? Mova-se. E o que ele faz? Ele desce. Mas tudo faz uma diferença como você está descendo, quando você está saindo. O barco talvez seja um sistema. E talvez durante muitos anos você ficou preso num sistema religioso e você está com medo de descer desse lugar, sem saber para onde vai, como vai ser. Não desce. Estou aqui, Senhor, na sua direção, Jesus. Desce. Caminha na direção dele. E segue nisso. Porque o que vai te sustentar ao longo da sua caminhada é aquilo que ele pôs em você, aquilo que ele depositou em você, aquilo que ele confiou a você. E se verdadeiramente o seu coração está convertido ao dele, porque lembra que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, se você, nesse lugar de obediência, você está com seu coração convertido ao dele, então você vai avançar, mesmo sendo um estranho no ninho, caminhando em um lugar, porque caminhar sobre as águas era caminhar sobre um lugar inseguro. Que segurança ele tinha?
ele não estava com um colete, salva-vida. E às vezes nós estamos querendo criar coisas, sabe, para colocar. E alguém sempre vai querer de pendurar em você. Quando você era pequenininho, sua mãe tinha aquela boia do patinho para pôr no você. Aquela coisa ridícula. Alguém sempre vai querer colocar alguma coisa em você, para você se sentir seguro. É um encorajamento que eu dou, sabe, para líderes mesmo. Sabe, pastor, se alguém quiser ir embora, não, ok, meu irmão, Deus abençoe. Não, os líderes colocam um peso nas pessoas. Eu vou te amaldiçoar se você sair desse lugar. Se você sair desse lugar, você vai afundar. Não, vai embora. Caminha seguro. Eu te abençoo. Porque talvez vai trazer mais benefício para você essa pessoa saindo da onde ela está do que ela permanecendo onde está. Existem pessoas que precisam sair e outras que precisam entrar. E às vezes tem pessoas que a gente insiste para elas ficarem na nossa vida, que ela nos afunda. Lembra de Jonas? Aí vai tirando coisa. Não, tem que tirar Jonas. Tira Jonas do meu barco. Se ele continuar aqui, isso vai afundar meu ministério. Mas quando o Jonas é tirado do barco também, a ele é dado o direcionamento do ministério dele. Porque o peixe encaminha ele para a direção que ele deveria ir, e você para a sua. Eu agora tomei um copo do vinho novo do Espírito Santo, meu irmão. Meu Deus. É você entender, não queira que as pessoas vá para onde elas não compreenderam que elas devem ir. Talvez elas estão até comprando passagem, estão te pagando alguma coisa. Não fica preso com dízimo, não fica preso com essas coisas, não. Libera esse povo. E siga o seu curso seguro. Mas nesse exemplo de tempestade e de barco afundar, você precisa saber quem está no barco. Paulo está no barco e as águas estão chacoalhando. E o barco vai quebrar, meu irmão. Aconteceu comigo, o tabernáculo quebrou. Mas ninguém que está comigo se perdeu. Todos nós chegamos na ilha chamada Imove Seguro. Chegamos seguro. E aí Paulo vai conferir. Alguém se perdeu? Não, está todos aqui. Mas cadê o barco? Afundou. Tem gente que o barco precisa afundar, meu irmão. Para a gente entender o propósito daquilo que Deus está fazendo. Você compreende isso? Então quando você compreende essas coisas, você não para, você segue se movendo. Tudo o que ele tinha era uma palavra. Em 1 Pedro 1,25 diz que o Senhor de tudo passará, de menos a palavra dele. Essa não passa. Bom, se Deus te deu uma palavra de direcionamento, não se preocupe, você não vai se afundar. Porque certamente vem um dia, e esse dia fala de um futuro, que nem o diabo e nem ninguém pode impedir aquilo que Deus falou ao teu respeito. Porque você está o quê? Posicionado. Quando Pedro começa a afundar, o que Jesus faz? Jesus, porque ele está indo em direção a Jesus. Sabe, o medo neutraliza a nossa fé em Deus. Quantas pessoas que elas estão paralisadas justamente por causa disso, e quando existe medo entra a dúvida, e a dúvida também neutraliza a fé. Se você chegar
num lugar e talvez você precisa se mover e o será chegou, você pode parar. Não vá. Vai dar errado. Vai dar errado. Ou você desce com a certeza ou você não desce com a dúvida. Então eu cheguei nesse lugar de maturidade agora com uma compreensão muito grande de percepção, de não perder tempo com pessoas que estão com dúvida. Então, se elas não sabem para onde estão indo, eu digo para elas: toma sua passagem de ida. Não, elas perderam o valor? Não, elas continuam tendo valor, mas longe de mim. Porque se elas não compreendem, eu não posso ficar perdendo tempo. Porque os anos que eu caminhei me deu a habilidade para passar desse ponto. Então, passa desse ponto. Então você não vai ficar perdendo tempo com quem não quer. Você já dá a passagem dela de ida logo. Procure um ministério onde você vai se sentir seguro. Procure um barquinho para você. O meu está afundando. Mas eu tenho um destino. Eu não vou morrer aqui. Você tem essa compreensão, então você segue avançando. E é tão interessante isso que o Jó, ele vai dizer: o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz e nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então, se de fato você não tem a certeza daquilo que Deus ministrou ao seu coração, fica onde você está, meu. Volta para onde você precisa voltar. Volta para lá, senta lá. Mas você vai ter certeza de uma coisa. Eu tenho um exemplo de pessoas que alguns anos atrás vieram caminhar comigo e aí elas chegaram no lugar da dúvida e elas chegaram perto de mim. Olha, pastor, elas todas com medo, cheio de dúvida. Eu pensei que eu tinha ouvido a voz de Deus e eu sei que não é esse lugar. Eu disse para ela: ok, Deus abençoe seu caminho, vá, siga. E eles foram. Um mês depois eles estavam de volta. Ai, pastor, eu voltei. Eu sabia. Mas por que você não me falou? Não, porque a decisão eu não posso tomar, é você. O pai pode até vir. Lembra do filho pródigo? O pai sabia que ia acontecer. Você quer a sua porção, sua herança? Toma. Mas quando ele volta, o pai não fala para ele: eu sabia. Só dele estar perto do pai, ele já imagina: meu Deus, por que eu saí daqui? Olha o que me aconteceu. E aí o pai dá para ele o que? Um anel de autoridade, dizendo: agora você conhece, assim como eu. Você não vai voltar para lá mais. O filho não volta mais, porque agora ele tem autoridade, ele conhece. Eu estou dando anel para alguns filhos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus imediatamente lhe disse: coragem. Lembra, meu irmão, que você sempre terá uma palavra de encorajamento do Senhor. Não temas, eu estou contigo. Você não está só. Vamos lá. Senhor, todos te abandonaram, só eu restei. Elias falando, Deus disse: ei, Elias, você não é o último biscoito do pacote, meu Deus. Existe 7.000 que não se dobraram.
Aleluia. Eu guardei, Elias, 7.000. E eu disse agora mesmo, alguém estava dizendo assim: pastor, manda para mim um vídeo seu do YouTube. Falei, eu não tenho. Como assim, pastor, se eu não tenho? Eu falei, eu não tenho. Por quê? Porque eu faço parte dos 7.000 que está escondido. Então eu não estou preocupado com quem está em Assunção, quem está aparecendo. Ai, não. Nós estamos na caverna comendo pão da presença. Nós estamos aqui aonde? No Intercity. Qual que é o endereço seus? Ah, mas lá é um hotel, mas lá o Senhor traz o pão da presença num lugar escondido. Quantas pessoas tem? Não sei. Mas eu sei que tem gente com fome, é isso que importa. Glória a Deus. É isso que importa. E Jesus disse: Pedro, venha. E ele se move. Então quando ele está afundando, o Senhor puxa ele, movendo-se sobre o improvável, caminhando sobre o desconhecido, mas na direção certa. Para onde você está indo? Para Jesus. O que você está fazendo adorando Jesus? Aonde? No meu quarto, na minha casa, na minha sala, no meu carro. Eu não dependo de uma liturgia para falar que eu sou. Porque lá na palavra vai dizer que antes, se eu não me engano, acho que em Romanos, que eu estava sem Deus no mundo, mas agora eu estou com Deus. Antes eu não conhecia, ou seja, melhor, sendo agora conhecido de Deus. Porque é o que a palavra diz ali em Romanos, que agora você é conhecido. Peraí, Deus me conhece. Porque Deus te conhece, porque eu tenho uma voz diante dele. E ele tem um ouvido, não, ele tem dois. Aonde ele fala e eu caminho. E é tudo que Deus precisa para esses dias. Homens e mulheres que têm ouvido. Ou seja, eu não que a sério, Deus ele precisa de ter um ouvido para ele falar. Assim diz o Senhor, e então nós ouvimos e nos movemos. Assim diz o Senhor, então ouvimos e nos movemos. Não nos movemos naquilo que nós estamos vendo, porque Ele diz, nós não andamos por vista, e sim por fé. O que está relacionado a isso? Emunar, fé, emunar. A etimologia da palavra fé, emunar, que significa firmeza, lealdade, constância. Aquele que age com confiança. Então você se move dessa maneira. Deus. Aleluia. Que comportamento é esse? Já não tem mais. E aí, varão? Não. Bom dia, boa tarde. E alguém do seu serviço vai olhar: nossa, você é tão diferente. Cara, você é tão diferente. Você vai passar pelo porteiro. E aí, porteiro, bom dia. Qual o seu nome? What's your name? Estou aproveitando o Tite aqui já. Então, as pessoas vão olhar: eu quero isso. Aí, para você começar a falar: isso é Jesus. O quê? Mas eu conheço uns crentes que não é assim. Não, é porque eu sou conhecido dele e ele também é meu conhecido. Eu não estou como Jó. Eu só conhecia de te ouvir falar. Não, os meus olhos te veem, o meu ouvido, eu sei quem é tu, e tu sabe quem é eu.
Então quando eu começo a adorar, aí ele é o Johnny. Eu conheço esse é o Johnny. Eu conheço. Eu conheço. Então lembre disso, meu irmão. Não tem a ver com nós, mas tem a ver com aquilo que Ele faz em nós e através de nós. Talvez todo mundo mete o pau em Pedro. Pedro era entrão, não sei o que e tal. Mas se eu fosse Pedro, um pouquinho de arrogância não faria mal. Eu diria para eles: eu andei sobre as águas. Quem de vocês andou sobre as águas? Eu andei. E aí? Eu andei. Aí alguém vai dizer sim, porque às vezes as pessoas lembram do tombo. Vai dizer: mas você começou a afundar. Aí ele vai dizer: não importa, porque eu não afundei por inteiro. Porque quando eu comecei, eu estava na direção certa. Aí ele me tirou. Deus, eu estava na direção certa. E quem está na direção certa? E aí você precisa entender isso. Se você tem uma palavra profética, ou seja, uma palavra do homem de Deus, não repare os ventos contrários. Não dê ouvido às vozes alheias, dizendo: não é bem assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Não vai acontecer. Você está onde? Nós estamos lá na casa do pastor. É loucura isso. Você é doido. E aí eles ficam mais pirados ainda. Vocês dão dízimo lá, dão, mas lá não paga aluguel. Se precisa. Nós fechamos agora o nosso mês de julho. Nós gastamos muito, como nós nunca gastamos antes. Porque de fato, quando você compreende, você não faz na estrutura. O grande erro de muitos líderes, justamente querendo dar uma passagem para alguém no barquinho dele. Você tem que dar o dízimo, meu filho. Por quê? Porque a gente tem que pagar o aluguel e a sua passagem. Tem que pagar a luz. Tem que pagar o hotel. Já está pago. Já está pago. Aleluia. Aleluia. Porque quando você caminha naquilo que Deus te deu, então você não vai para um lugar confiando no que está no bolso dos outros, mas na palavra que Ele te deu. Então nós nos movemos sem nenhuma preocupação. A escola já no mês de setembro nós já compramos a passagem aérea do missionário Oswaldo Júnior. Nós nos movemos sobre a palavra. E aí o que nós fazemos? Tudo que nós fazemos é nós lançamos a nossa semente. E aí nós teremos a nossa colheita segundo aquilo que nós estamos semeando. Então quando você ensina as pessoas da forma certa, então elas não fazem porque elas estão presas a um sistema. Elas fazem por amor. Eu amo isso. Deus está fazendo alguma coisa? Tá, João. Eu estou dentro com você. Como eu posso fazer isso? Como eu posso contribuir para isso? Ok? Agora
Agora mesmo nós estamos começando uma escola de idiomas. O Tite está aqui. Vai ser caro. Talvez para muitos seja muito caro, mas para nós não. Porque nós já temos uma porção. E eu fui conversar no Caô, que é onde vai ser a escola. E eu precisava comprar umas carteiras, né? Aquelas cadeiras que são carteiras. E aí o rapaz falou, não, eu só posso oferecer o lugar. Eu disse, ok, eu só preciso do espaço mesmo, eu invisto nisso, eu coloco as cadeiras, eu vou comprar as cadeiras. E aí esses dias ele me ligou e disse, ei Johnny, eu vou comprar as cadeiras. Glória a Deus! Aí eu vou falar para ele com minha falsa humildade, dizendo, não precisa. Rapaz, eu fui lá ativar ele para isso, porque certamente ele terá uma colheita dentro disso. Glória a Deus! A gente está ativando o ministério do que assina o cheque. Toma posse. Eu sou o cara que financia isso. O próximo evento é todo por minha conta, pastor John. Ok. Meu irmão, é para esse lugar que nós estamos caminhando. Nós estamos nos movendo em algo que as pessoas às vezes não acreditam, mas nós sabemos, porque existe uma palavra do Senhor, de que Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquele que semeia na carne, colhe a corrupção, mas o que semeia no Espírito, colhe no Espírito, meu irmão. Aleluia. Colhe no Espírito, então é para esse lugar que nós estamos nos movendo. Uma coisa que me chamou muita atenção nesses dias é que eu não posso fazer da minha experiência um ministério para alguém. Mas eu posso conduzir pessoas para caminhar sobre uma palavra profética. Você não vai infantilizar aquilo que Deus te deu. Você não vai robotizar aquilo. Você não vai fazer daquilo que Deus te deu um ministério. Eu não tomo Coca-Cola, eu não tomo refrigerante. Então agora o meu ministério é um ministério que não toma refrigerante. Todo mundo proibido de tomar refrigerante. Esse é o grande erro, meu irmão. E aí vai um monte de pessoas, não, na minha igreja eu não tomo refrigerante. É uma direção que Deus deu para o nosso pastor lá, então nós não tomamos refrigerante. Mas de vez em quando eu tomo escondido. É de quebradinho assim, eu tomo. Só de vez em quando. Sabe aquela dieta que você quebra ela todo dia? Nós começamos a dieta. Tem uma turma da dieta aí que eu tô de olho na turma da dieta aí. Eu nem vou olhar pra quem, tô olhando pra câmera ali, talvez seja vocês, que começou uma dieta, mas todo dia não, é só hoje. O hoje deles não acaba nunca. Mas no final da dieta deles nós vamos na balança de novo. Eu não falei nada com ninguém. Eu não estou me comprometendo. Nem estou olhando para minha esposa, para vocês, nada. Não faça contenda na casa dos outros. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Um start foi dado, um movimento está acontecendo e você precisa continuar se movendo. O nosso desafio é continuar nos movendo. Quando eles entraram no barco, cessou o vento.
passa. Esse é o ponto, meu irmão, da sua permanência no Senhor, que passa. Eu lembro, há um ano atrás, quando eu estava ali na beira do prédio, olhando para baixo, pensando em suicidar, com a depressão. E eu olhando ali para baixo, e várias vozes, eram ventos mesmo. Põe um fim nisso, aí eles vão ver, eles vão saber, aí você vai ter valor, agora eles vão te valorizar. É como um homem que suicidou esses dias, e ele falou: agora eu vou ter o meu devido valor. Eu tenho certeza que ele ouviu essa voz. Agora eles vão te valorizar. Ele deixou algo escrito falando a respeito disso. Agora eu vou ter o meu devido valor. Porque são essas vozes, nesse lugar de pressão, é que você vai ouvir elas. E quando eu estava ali olhando para baixo, inclinando assim, eu ouvi a voz dizendo: passa. Isso passa. E deixa eu te dizer, meu irmão, quando Deus te der uma palavra de direcionamento, lembre que Ele vai ficar falando: vai passar. Ei, Joninho, sai daí, Joninho, por favor, vai passar. Joninho, Joninho. Não, Ele falou uma vez: isso passa. Quando eles entrou no barco, cessou, passou. Passou o vento. E aí eu voltei para trás porque eu ouvi a voz dele, eu identifiquei ela logo e já sentei e comecei a chorar e passou. Então faz um ano que o Senhor me tirou desse lugar. Lembra que no lugar de provação você ganha autoridade quando você permanece? Então por onde eu estou passando, meu irmão? Esses dias em Franca, mais de 20 pessoas com depressão. Sai desse lugar, sai desse lugar, sai desse lugar, sai desse lugar. Porque o mesmo que me tirou é o que está te tirando. Se Ele tocou em mim, Ele toca em você agora. Se Ele falou comigo, Ele fala com você agora. Sai daí. Então mais de 20 pessoas, quando elas vieram para frente, quando eu passava ali, elas iam caindo uma do lado do outro. Não, eu não estava impondo as mãos em ninguém. O que era a presença de Deus que havia me tocado. Quando eu ouvi lá atrás que passava e passou. Então eu entendi que eu me tornei chave para a vida de algumas pessoas. E quando você se torna chave, você começa a tirar pessoas de lugares escuros. Eu falava isso com as pessoas e alguns anos atrás eu não entendia isso. Eu participava de uns cultos penteca, e aí sempre vinha uma irmãzinha rodando. Deus está te dando uma chave. Eu sempre participando dos cultos e recebendo chave. Falando: Jesus, eu vou abrir um chaveiro de coisas, porque eu tenho tanta chave. O que eu vou fazer com essas chaves, Jesus? Aonde estão as portas, Jesus? E Ele disse para mim, há um tempo atrás, Ele disse: essas chaves que eu te dei, John, são palavras. É a minha palavra. Ela é chave que abre porta. Eu disse: aonde estão as portas? Ele disse: são pessoas. São pessoas, porque quando você atravessa a tempestade, vamos lá um pouquinho no texto de Mateus. Então você começa a caminhar sobre uma palavra profética, sobre aquilo que Deus falou, com confiança e com certeza. Verso 34. Quando eles entram no barco, eles reconhecem Jesus e eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe, aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós revela quem é Jesus para as pessoas.
Então o maior interesse de Deus é manifestar o poder dele em nós para que Jesus seja revelado através de nós. Aleluia. Verso 34 diz: depois de atravessarem o mar, chegaram em Genesare. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram os seus doentes, que suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos eles tocaram e foram curados. Lembra então que agora, quando você atravessa esse lugar e você consegue romper ele, você vai para um lugar de cura. E nesse lugar de cura você consegue agora colocar em liberdade um monte de pessoas que estavam em prisões. Então não para no seu processo, meu irmão. Porque se de fato o Senhor está fazendo algo em você, então quando você consegue romper com aquilo, você chega num lugar que agora você se torna autoridade naquele lugar. Glória a Deus. Mas nesse lugar de autoridade também não se preocupa, porque ali você vai encontrar com a religião. Vamos lá. No capítulo 15. Todos acharam? Capítulo 15 diz: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Porque por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoa o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer que ajudar, eu poderia dar, e já dediquei a Deus com uma oferta, não estão mais obrigado de sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Os seus ensinamentos não passam de regras e ensinadas por homens. É forte, Brasil. Então, a religião, ela sempre vai contrapor aquilo que o Senhor está fazendo com excelência e nobreza na sua vida. Lembra que vai dizer: não é assim, não é desse jeito? Por que não é desse jeito e não é dessa forma? Porque foge dos princípios e padrão humano. A grande diferença entre Jesus e os fariseus é que eles conheciam a letra e Jesus vivia ela. E entre a vivência e a teoria existe uma grande diferença. E a vivência gera um choque. Porque Jesus está dizendo: está vendo como vocês são? Vocês estão preocupados porque lavaram as mãos, porque as pessoas estão sendo curadas no sábado. Mas se alguém desonra o pai e a mãe e traz um dízimo para vocês, está tudo bem. Homens presos a homens. Em certa passagem Jesus diz: eu não busco a glória de homens, mas vocês buscam. Então quem nós buscamos e quando nós estamos nos movendo, lembre que aquilo que Deus está fazendo em você não será atraente para muitos. Será um lugar de desconforto para algumas pessoas.
Mas quando você compreende verdadeiramente o que Deus está fazendo em você, meu irmão, você sai dessa jaula. Você sai dessa... Aleluia. Eu lembrei quando eu era criança e eu criava pombo. Você já criou pombo? Quem já criou pombo aqui? Eu criava pombo. E aí quando o pombo chegava, eu arrancava as asas dele, as peninhas dele, assim, sabe? E ele ficava ali preso. E aí eu soltava ele e ele não voava, então ele ficava só andando. E isso era para quê? Para ele ficar acostumado com aquele lugar. Mas o tempo ia passando, as asas iam crescendo e tal. E aí então eu tinha que ensinar ele a voar novamente. Aí eu soltava ele, ele dava um voozinho e voltava para o mesmo lugar. Assim, às vezes existem pessoas que são assim, alguém te podou tanto que você não consegue sair do lugar. Você não consegue sair do lugar. Não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Mas eles colocam em você um formato. E aí esse pombo ele ia e voltava, ia e voltava. E tinha uns pombos que eram os pombos correios. E aí eu tinha uns pombos, uns belgas. E quanto mais longe eu levava eles, mais... E aí eles voltavam para aquele lugar. Porque eles haviam passado tanto tempo naquele lugar que agora eu poderia soltar eles da onde que fosse que eles iriam voltar. Uma coisa eu tenho certeza, talvez o sistema de alguma forma cortou a sua asa e proibiu de você voar. Mas um dia alguns pombos eu soltava e eles não voltavam nunca mais. E eu ficava esperando, ele vai vir hoje. Não, ele não voltava. E essa é a minha alegria. Hoje eu compreendo que aquele entendeu: se eu estou livre, para lá eu não volto. Mas outros entendiam. E aí tem duas conotações nisso. Quais são, pastor? Uma é que está escrito que verdadeiramente nós estamos voltando para aquilo que nós somos chamados. Porque se no jardim o homem foi para o lugar da escravidão e perdeu o seu lugar original, no Senhor nós vamos encontrar a nossa origem. Em Sião está a nossa origem. Vamos caminhar para finalizar. Em outro texto, é quando eu perdi a referência. É quando Pedro e os seus amigos estão ali lavando as redes. Acho que é Lucas 5. Eles estão ali lavando as redes e a multidão começa a pressionar Jesus. Lembra que o lugar sempre é de pressão, né? Começa a pressionar Jesus. Jesus entra no barco de Pedro e diz para ele: afasta da terra. Deixa eu te dizer, no lugar de pressão você precisa afastar da terra. É ir para Jesus. Jesus, eu estou me afastando da terra e estou em ti. Então ele se afasta. E ali Jesus fala para eles assim: olha, saem as águas profundas, mova-se para o lugar mais fundo agora. E aí Pedro sempre vai trazer a desculpa, meu irmão. Lembra que você sempre vai ter uma desculpa para permanecer onde você está. Sempre vai ter uma desculpa. Eu não vou por causa disso. Eu não vou por causa daquilo. Eu estou cansado. Eu estou isso. Ok. Qual o problema? Você vai permanecer simplesmente onde você está.
Aonde? No lugar raso. Mas verdadeiramente quem tem desejo e está disposto a se mover para algo mais profundo, então vai dizer: Senhor, sobre a sua palavra eu vou me mover sobre aquilo que o Senhor está falando comigo. Em relação a pecado, às vezes tem pessoas que precisam sair, você precisa deixar. Alguém me disse: pastor, como que o senhor parou de cheirar cocaína? Simples, eu parei de comprar. Foi assim que aconteceu comigo. Um dia um amigo olhou para mim e disse: não, você não vai andar comigo, porque você usa isso. Eu ainda estava no mundão, perdido. Mas então ali começou a obra de Deus na minha vida. Johnny, decide agora. Qual que é a decisão? Larguei, parei, pronto. Como que você parou? Parei de comprar. Como que você para com as coisas? Para de acessar essas coisas que te faz cair. Muda a frequência. E aí você vai seguir rompendo. Sai desse lugar raso. Eu não consigo entender a Bíblia. Continue lendo. Porque se você não compreende é porque você não está lendo. E todas as vezes que a incompreensão vem, você fecha ela. Esse é o erro. Segue lendo. Segue insistindo. Quando Deus vai vir tocar em mim, então não saia do quarto enquanto Ele não tocar. Como eu toco nele, insista no lugar, então, até você tocar nele. Seja violento naquilo que você está fazendo. Saia desse lugar raso. Como jejuar? Eu não consigo jejuar, porque quando vai dando 10 horas, passa desse lugar, meu irmão. Passa desse lugar. Eu não vou entregar hoje não. Aquieta, estou. Aquieta. Eu não vou entregar. E aí você não entrega, então você consegue romper, e aí você passa daquele lugar. Então, quando você perceber, você já está há horas sem comer, porque você já rompeu com aquilo. O grande erro é que quando Pedro está ali lavando a rede, ele está... Foi mal hoje à noite, nós não pegamos nada. Isso acontece. Não pode cair uma folha da árvore que não seja a vontade de Deus. Aí, triste, oprimido. Deus não te quer nesse lugar de opressão. Deixa eu correr aqui. Então, quando você sai deste lugar e vai às águas profundas, só o fato de você começar a se mover, as coisas começam a ser transformadas. Mais uma vez, talvez preso por medo e temores de homem, lembra que o pai do medo é a incredulidade. Você precisa avançar. Talvez o fato que te impede o seu crescimento esteja nas desculpas. Talvez você está impedido de crescer e avançar, continuar se movendo. São as desculpas. Não tem ninguém que me compreende. Aquele homem que está ali na beira do poço, Jesus diz para ele: quando as águas é agitadas, ninguém. Jesus estava ali. Aquele homem, ele era coxo, não cego. Ninguém que me leva ali. Você consegue compreender isso? Eu troquei os homens. Da beira do poço, ele era cego, era coxo. Ele era coxo, né? Jesus tocou nele, ele foi curado. Não queira que as pessoas compreendam. João 9 diz que aquele que era cego foi curado. Quando ele entra, aí esse não era cego, era de nascença. Quem pecou? Alguém está procurando uma culpa.
E aí eles dizem, não foi esse nem aquele. Jesus vai dizer para a religião, não é esse nem aquele. Mas o poder de Deus precisa se aperfeiçoar nele. A glória de Deus tem que ser manifesta através da vida dele. Você precisa se mover agora mesmo. Efésios 3:16. Vamos lá. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele vos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade, em conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Lembre disso, meu irmão. Glória a Deus. Que no lugar do avanço, precisa gerar em nós o que? Crescimento. Diga crescimento. Você precisa crescer. A oração de Paulo é te dizendo, olha, você saiu agora do lugar raso, agora você precisa então ir aos lugares mais profundos em Deus, porque Ele quer revelar coisas profundas a você. Em Hebreus ele declara dizendo, pelo tempo presente vocês já eram para ser mestres, não precisando mais de leite. Quem precisa de leite é menino. E então, na medida que nós vamos nos movendo, também nós vamos crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens, em conhecimento. Conhecer o quê? Qual é a altura? Qual é o comprimento? Qual é a largura? Qual é a profundidade? Então você vai, a cada momento que você vai avançando, então você vai entender, peraí, esse lugar que eu estou é pequeno demais, eu preciso de mais espaço. É o que acontece em Isaías 43, é uma oração que eu faço. Há anos eu faço essa oração. Eu aprendi ela e oro ela. Solta os meus filhos que estão no norte, que estão no sul, que estão no leste, que estão no oeste. E o rei mandou soltar. Solta. E ele vai dizer para o vento do sul, o vento do norte, traga eles. E o interessante é que quando esses filhos vêm dos quatro cantos, aí o texto ali vai dizer, se eu, agora eu não me engano, se é 43 ou 49, Isaías. E aí ele vai dizer o seguinte, que esses filhos que chegam, eu vou perguntar, quando eles foram gerados? Porque foram gerados no Espírito, então eu não sei quando eles foram gerados. Porque a maioria das pessoas, elas carregam o entendimento. Ah, o meu pai, minha mãe espiritual foi aquele que me enganou para Jesus. Não tem nada a ver isso. Talvez eu esteja contrariando algumas pessoas que estão aí na internet. Não tem a ver com isso. A sua mãe, o seu pai espiritual, aqueles que te levam ao seu destino de crescimento. Então, você vai compreender 1 Coríntios 4. Talvez você já teve muitos tutores. Tudo que você teve foi tutores. Mas você
você não tem muitos pais. Porque os tutores talvez vai te fazer permanecer como Mefibosete, em Lodebar, na terra do nada, sabendo que você é príncipe. Mas por quê? Por causa da sua herança. Então eles te mantêm aprisionado. Mas o pai é que te dá a herança. Você gasta ele, você volta e ele te dá outro. Aí ele não te dá a herança, te dá um anel, te dá autoridade, para que você cresça em altura, em estatura, em largura, em profundidade. Estou vendo ali a minha filha Cíntia. Vem cá, minha filha. Essa menina está crescendo. Há 10 anos atrás, quando eu entrei no presídio, ela lá estava. E nós acompanhamos. Passou por tantos processos, mas agora mesmo ela está crescendo. Em largura, em altura, em profundidade, em Cristo. E Deus deu para ela tanta habilidade, tanta habilidade. Ela começou um pouquinho aqui, pode falar. É tão interessante que foi presa com um carro cheio de droga, traficando. Mas quando ela compreendeu o propósito dela, ela abriu, foi uma casa de recuperação, não é traficante. E aí agora ela está avançando. Agora mesmo Deus está dando para ela uma grande estrutura. Uma grande estrutura. E nós vamos falar disso depois. Eu falei para ela, guarda até que tudo se conclua. Mas Deus deu para ela muita habilidade. Tudo que eu falava com a Cíntia, ela, não, permaneça. O processo foi fácil, Cíntia? Nem um pouco. Mas ela permaneceu. Existe uma recompensa. Do outro lado nós precisamos dançar. Amém? Pai, nós oramos pela Cíntia e tudo aquilo que o Senhor confiou a ela, os projetos, o propósito, a casa, a família. E o inimigo não pode roubar dela o que o Senhor deu a ela. Aquilo que o Senhor confiou a essas mãos dela, ela vai seguir, crescendo, prosseguindo. Porque agora nós abençoamos ela, nós enviamos ela, Pai. E ela vai, é no Teu nome, Pai. É na autoridade do Teu nome. E existe uma sentença para a Cíntia, cresça, Cíntia. Cresça com tudo aquilo que Deus te deu, cresça. Avance, vá adiante, com todas as ferramentas e recursos que Deus te deu. Vá adiante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês podem louvar a Deus por isso. É assim que Deus faz, meu irmão. No lugar da desonra, Ele te dá dupla honra. Dupla honra. E nós precisamos seguir nos movendo. Ok? Então, até daqui a pouco, às 19 horas. 19 horas, né? É? Às 19 horas? Tá certo? Preciso de ajuda. É a idade já. Está cooperando. Então, às 19 horas, nós estaremos aqui adorando ao Senhor mais uma vez, junto com a minha irmã.
pastora Igara Coelho. Ela é líder agora da plataforma de adoração, plataforma de ensino, né? Lá vai ser agora, né? É uma plataforma de treinamento para as missões. Ela também agora no mês de agosto está lançando um livro. Está todo mundo lançando um livro. Eu vou lançar um livro também. O rei mandou soltar. É hoje. Eu vou lançar um livro hoje. Eu quero lançar um livro hoje. Então hoje eu estou fazendo o lançamento do livro Sacerdócio Real. Esse é do meu irmão também. Meus irmãos é tudo de porção dobrada. Isso aí. Eu preciso escrever um livro mesmo. O rei mandou soltar, né? Acho que esse vai ser meu livro. Pastor Everton Pacheco, creio que numa dessas escolas aí, daqui um dia ele pode estar aqui conosco também. Então ele lançou o livro Sacerdócio Real, para você compreender verdadeiramente a respeito do seu chamado. Então você precisa, às vezes, de ferramentas mesmo. Deus vai te confiar ferramentas e pessoas. E aí quando você se aproxima dessas pessoas, uma coisa que eu tenho dito para as pessoas: pastor, onde que o senhor fez esse seminário? Não, meu irmão, relacionamento, fique perto. Fique perto, é um desafio. Ficar perto é um desafio. Porque ficar perto nos expõe quem nós somos verdadeiramente. Mas é bom, porque assim como o ferro afia um ferro, o homem afia o outro. Então nós somos afiados por propósito. E eu quero dar esse livro pro meu amigo Vinícius, está aqui. E é uma alegria ver esse rapaz aqui. Porque ele sabia quem eu era. Ele me viu lá atrás. Mas ele está vendo o meu presente e eu estou apontando um futuro para ele. Esse é o sinal. E mais cedo nós nos abraçamos e ele falou: cara, eu estou tão feliz de te ver. Vem cá, meu amigo. Deixa eu lançar a minha semente na sua vida. Amém. Muito precioso, meu irmão. Muito precioso. Então, convide alguém aí, se você está de carro, leva ela para tomar um café com você. Tem uma padaria minha ali. Top. Uma padaria. Top. Então leva os seus amigos lá na minha padaria, alguns aí já sabem onde que é. Então, leva lá, paga um café para essa pessoa. E às 19 horas nós estaremos aqui. O ambiente vai ficar aqui, acho que algumas pessoas vão ficar aqui. Se vocês quiserem, pode ficar, tenham tempo. Eu só ensino algo para vocês. Não perca esse lugar falando de coisas, de pessoas. Fala de propósito. Não perca um ambiente de um relacionamento fazendo fofoca. Isso não... Eu estou tão encorajado nesses lugares, quando alguém começa eu saio. Então eu vou mudar a conversa. Quando alguém começa eu vou mudar a conversa. Porque eu sei que isso não vai trazer crescimento para mim nem para a pessoa que está falando. Então nós avançamos. Amém? Então até logo mais.